Olá para você que acompanha o ESC-TV, sexta-feira, dia 8 de maio. Hoje a gente está no Centro de Atenção Psicossocial aqui de Palmitos, o CAPS, e vamos conversar com o Anderson Funai, ele que é supervisor institucional aqui do CAPS. Seja bem-vindo, Anderson. Fala um pouquinho então da sua função, objetivo, o que você faz aqui, o seu atendimento aqui no CAPS de Palmitos. Eu sou Anderson Funai, sou enfermeiro, professor na Universidade Federal da Fronteira Sul aqui no campus Chapecó e estou atuando então como supervisor institucional aqui no CAPS 1 de Palmitos em função de um programa que o Ministério da Saúde lançou ano passado de proporcionar esse processo de supervisão para as equipes de CAPS do país todo. Então, em Santa Catarina, foram 12 projetos selecionados e o projeto aqui do CAPS 1 de Palmitos, ele ficou em quinto no ranqueamento ali de avaliação da proposta, né? E a supervisão institucional, ela é uma iniciativa muito validada, né? Como um papel muito potente de qualificar o processo de cuidado desenvolvido nos CAPS. Então, os CAPS, eles foram iniciados ali no final dos anos 80 e a partir dos anos 2000 a ampliação desses serviços foi muito expressiva pelo país, né? E o que acontece? A gente tinha um modelo de tratamento em saúde mental em psiquiatria que ele era muito focado para o hospital psiquiátrico, só que foi se observando que o cuidado em liberdade é o cuidado. Então, a proposta de um CAPS é que ele produza esse cuidado em saúde mental no território em liberdade, né? Alguns casos que precisam de uma indicação, que tem indicação de uma internação psiquiátrica, eles existem, mas a intenção da política pública de saúde mental do país é de que a maior parte dos casos das pessoas sejam acompanhadas, recebam esse tratamento no território, porque a vida acontece no território. Então, quando você é transferido ou internado, você sai da cena da vida. Então, para algumas ocasiões é importante ter esse distanciamento, mas na maior parte dos casos é importante que você faça isso no território. Tá? Na comunidade. E a supervisão, ela vem na perspectiva, Kátia, de que, por exemplo, será que a equipe de um CAPS, ela critica a sua prática? Ela pensa a sua prática? Então, nos processos de vida, o que você vai observar? A gente vai se acostumando com a rotina. Só que, às vezes, essa rotina, ela passa a não ter mais efeito. E na saúde a gente vai falar assim, será que a nossa rotina ela está sendo terapêutica ou a gente se acostumou e ela não tem mais efeito, sabe? Então essa é a intenção, que esse processo da vinda de uma pessoa externa, ela possa ajudar a equipe a olhar para o seu processo de trabalho, pensar se as suas práticas estão alinhadas com a política pública, se aquilo que tem de possível, aquilo que tem de novo no contexto da saúde mental, se a gente consegue incorporar ou não. Então é nessa perspectiva esse processo de supervisão. Esse processo de supervisão, há quantos dias você se faz presente aqui no CAPS de Palmitos? Então, o ano passado foi lançado o edital, então teve todo um tempo ali de análise de currículo, análise de projeto, processo de contratação, e o processo de supervisão, ele se iniciou no final do mês de janeiro, né? Então, essa supervisão, ela já aconteceu semanalmente e agora, por decisão da equipe, ela foi pedida para ser quinzenalmente. Então, a cada 15 dias, o supervisor vem, isso está acontecendo no país inteiro, vários CAPs, vários municípios, o supervisor vai, problematiza com a equipe, discute com a equipe, pensa com a equipe. E aí, nesse processo quinzenal, você vai avaliando, vai revendo, vai olhando se aquela rota que foi definida está fazendo sentido ou não, se aquela iniciativa, se aquela estratégia foi bem sucedida ou não. Essa é a perspectiva. Anderson, dia 18 de maio é dia da luta antimanicomial. O que é essa luta?
Então tá, olha, a luta antimanicomial é um processo histórico que, no Brasil, ele foi iniciado ali no ano de 1987, na cidade de Bauru, propriamente dito. Então, lá em 1987, aconteceu o segundo encontro dos trabalhadores de saúde mental no país. E nos anos 80, anos 70, anos 50, a história do tratamento em psiquiatria, ele é marcado por violação dos direitos humanos. Então, quem acompanhou aquele documentário que está disponível, por exemplo, ali na Netflix, sobre o Holocausto brasileiro, quem acompanhou aquele livro da jornalista Daniela Arbex, que fala também sobre o Holocausto brasileiro, vai observar o quanto de violência acontecia e ainda acontece dentro desses espaços, né? Então, os trabalhadores, junto com usuários e familiares, em reunião, lançaram essa ideia por uma sociedade sem manicômios, né? Então, a luta, ela tem esse papel de ampliar o cuidado em liberdade e combater a violação de direitos humanos, não só nos serviços de saúde mental, mas na vida como um todo. Então, essa data de 18 de maio, ela tem esse papel de vamos colocar em evidência o tema, pelo menos uma vez ao ano, para que a sociedade tome conhecimento do quanto é importante a gente sempre estar atento para que essas violações que já aconteceram e ainda acontecem, elas sejam suprimidas. Essa é a ideia. Muito obrigada pela participação, Anderson. Eu agradeço e um bom dia a todos. Obrigado por acompanhar e até a próxima. O ESC TV, 5 anos presente com você.